Bom, gente, vamos começar agora a estudar o agravo de instrumento. Estamos agora analisando os recursos em espécie, né? Já vimos a apelação e agora vamos ver o agravo de instrumento. E aí, quando é que cabe o agravo de instrumento? Você está gritando e eu estou ouvindo. Em caso de decisões interlocutórias. Isso. Lembram que lá quando eu falei na apelação, eu disse a vocês que há decisões interlocutórias em que não vai caber o agravo de instrumento? Com certeza vocês lembram. E aí, vamos estudar agora quais são as que cabem. Então, o cabimento do agravo de instrumento vai se dar em decisões interlocutórias sobre. Vamos ver as possibilidades. Primeira possibilidade, tutela provisória. A gente sabe já o que é tutela provisória, né? Beleza, o juiz concedeu essa tutela provisória. E aí, se foi uma decisão interlocutória que concedeu a tutela provisória, vai caber agravo de instrumento. Agora, se ele concedeu a tutela provisória por meio de sentença, não cabe agravo de instrumento e sim apelação. Então, anotem no caderno de vocês. Primeira possibilidade, cabe agravo de instrumento em tutela provisória decidida por meio de uma decisão interlocutória, certo? Segunda possibilidade, mérito do processo. Catarina, você vai me deixar maluca. Você está falando aqui de decisão interlocutória. Decisão interlocutória não é aquela que não põe fim a uma fase processual? É. Então, como é que vai analisar o mérito? Eu vou dar um exemplo para vocês. Esse exemplo é clássico meu já, você já está cansado de saber. Eu pedi dano moral e dano material. Estamos aqui no curso da ação. E aí o juiz, por meio de uma decisão interlocutória, está seguindo, né? Para ver se eu tenho direito ao dano moral e ao dano material. E aí de cara ele vê que o dano moral prescreveu, por exemplo. Que eu não tenho mais direito ao dano moral. O dano moral prescreveu. E aí, por meio de uma decisão interlocutória, ele decide que eu não tenho direito ao dano moral. Por que a decisão interlocutória? Porque, com relação ao dano material, vai seguir o processo. Então, eu não pus fim a uma fase processual. O processo seguiu. Entenderam isso? Então, essa é uma possibilidade, é um exemplo. Então, a segunda possibilidade que vai caber o agravo de instrumento é quando eu tiver uma decisão de mérito do processo. Mas, claro, por meio de decisão interlocutória. Outra possibilidade em que cabe agravo de instrumento. Quando eu tiver rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Ô, Catarina, o que é isso? Isso é o seguinte. Vocês sabem, eu só vou lembrar. Convenção de arbitragem. A gente resolve fazer um negócio jurídico, uma compra e venda, por exemplo. E aí a gente coloca lá como cláusula desse nosso contrato de compra e venda que se der problema, se der fight, se der fuá, se der briga, se der desentendimento, a gente vai se resolver por meio de arbitragem. A arbitragem, que não vai levar ao judiciário. E isso se chama convenção de arbitragem. Isso está aqui no nosso contrato. Beleza. Pactuamos isso, mas aí eu me estresso com você de uma forma tão grande, que eu digo, ó, vou fazer o seguinte, eu vou acionar. Aí eu vou lá e te aciono. Aí você vai fazer o quê? Você vai dizer, seu juiz, pare agora, senhor juiz. Nós fizemos uma convenção de arbitragem. E aí você vai alegar a convenção de arbitragem. Você vai dizer, juiz, já teve uma convenção de arbitragem. Aí o juiz tem duas possibilidades, né? Ou ele vai aceitar a sua alegação, aceitou a sua alegação, ou ele vai negar. Se ele negar a sua alegação, cabe agravo de instrumento dessa decisão interlocutória dele que negou a sua alegação, certo? E se ele aceitar, Catarina, se ele aceitar, aí cabe apelação, porque se ele aceitou a alegação de convenção de arbitragem, significa que acabou o processo. Aí se acabou o processo, não foi decisão interlocutória, foi sentença, né? Mas o que a gente precisa saber é rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Se o juiz rejeita a alegação de convenção de arbitragem, cabe também agravo de instrumento, certo?
Outra possibilidade é se a gente estiver diante de intervenção de terceiro. Intervenção de terceiro cabe agravo de instrumento. Ou ainda, rejeição do pedido de gratuidade de justiça. Vamos dizer que eu não tenho condições financeiras, eu vou lá e digo ao seu juiz, eu quero pedir a gratuidade de justiça, eu não tenho condição. E ele rejeitou. Ele rejeitou esse pedido meu. O que é que eu posso fazer? Agravar de instrumento, tá? Agravo de instrumento, porque eu pedi a gratuidade e aí ele rejeitou. Então, também pode ter agravo de instrumento neste caso. Outra possibilidade, exibição ou posse de documento ou coisa. Vamos dizer que é uma daquelas ações que quer ter acesso à prova. A parte vai entrar com ação para ter acesso a uma ação autônoma, para ter acesso a algum documento ou alguma prova. Ou ela pode fazer isso no próprio curso da ação. E aí, nesse caso, essa exibição ou posse de documento ou coisa, cabe agravo de instrumento. Nós temos ainda como possibilidade de cabimento, ou seja, decisões interlocutórias sobre exclusão de litisconsorte. Como assim, Catarina? Vamos dizer que nós temos naquele processo litisconsortes. E aí o juiz excluiu um deles foi excluído. E aí, por meio de decisão interlocutória, o juiz excluiu um desses litisconsortes. Para os que continuam no processo, se eles se sentirem prejudicados, eles podem agravar de instrumento, entenderam? Ou ainda, rejeição do pedido de limitação de litisconsórcio. Vamos dizer que o juiz disse não, esse processo está tumultuado, são muitos litisconsortes, eu vou rejeitar esse pedido de litisconsorte, eu vou limitar. E aí, quem ficou no processo e se sentiu prejudicado também pode agravar de instrumento. Ou ainda, em caso de redistribuição do ônus da prova. Como assim, Catarina? Em regra, o ônus da prova é de quem? Do autor, né? O ônus da prova é de quem alega. Mas vamos dizer que é um caso em que o autor não tem condição nenhuma de provar. Aí o que é que o juiz pode fazer? Inverter o ônus da prova. Falar, não, nesse caso não é o autor que vai provar. E aí inverte o ônus da prova. A parte que se sentir prejudicada pode fazer o quê? Agravo de instrumento. Certo?